uma palavra para cada dia na área do encorajamento. E eu comecei a pensar, esta foi a visão que Deus me deu. Como é que poderá ser a nossa vida se formos encorajados diariamente? E em vez de andarmos a dizer que o nosso problema é o nosso problema é o tamanho do gigante, o nosso problema é aquilo que está à nossa frente, aquilo que vem contra nós, se começarmos a receber encorajamento diário, de repente vamos entender que o nosso problema não é o problema, mas o nosso problema é uma oportunidade para eu ser um vencedor. Porque muitas vezes o problema é que eu estou desencorajado, eu estou desanimado, eu estou cheio de medo, eu estou amedrontado, eu estou paralisado. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel diante do gigante Golias, mas que sempre que nós estamos firmes na nossa fé, no nosso ânimo, na nossa visão, na nossa força, estamos firmados em Deus, na força de Deus, o gigante não é o problema, o gigante é mais uma oportunidade para sermos vencedores e para passarmos para ao próximo nível. Amém? Então esta tem sido a visão que Deus me tem dado, e muito da minha mensagem hoje é: trabalha no teu coração. Nós não podemos controlar o que se passa à nossa volta, não podemos controlar o que vem contra nós, mas nós podemos controlar aquilo que é o mais importante: o nosso coração. Por isso a Bíblia diz: sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu. A Bíblia diz: não te concentres se o teu problema é grande, se é mais pequeno, se a tempestade é mais complicada ou é menos severa. A Bíblia diz: guarda, sobretudo, guarda o coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. E tu estás à espera de onde é que vem a tua saída? A tua saída vem daqui. Há uma tradução que diz assim: porque é dele que dependem todas as coisas na vida. E tu achas que o panorama daquilo que se passa à tua volta tem de mudar para ficares melhor? Errado. A única coisa que tem de mudar é simplesmente a condição do teu coração. Se a tua atitude muda, se a tua atitude melhora, a tua atitude é o que determina a tua altitude. Oh, como eu acredito nisto, 200%. Não só porque tenho vivido isto, mas porque toda a palavra e toda a experiência à nossa volta nos mostra exatamente isto. A nossa atitude é o que determina a nossa altitude. Muitas pessoas estão à espera que as circunstâncias mudem para melhorar. As pessoas mais sábias ajustam-se, mudam, adaptam-se, reagem da melhor maneira e voam acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer crise, acima de qualquer situação. É aqui que temos de trabalhar, no nosso coração. E por isso este tem sido o meu foco: trazer encorajamento, trazer força, trazer renovação, mudar a nossa maneira de pensar. Porque se nós conseguirmos fazer isso, o resto está feito. Golias nunca foi um problema. O problema era o medo do povo. O problema era a relutância do povo em lutar, em ir para a frente, em ir para a guerra. Quando houve alguém que chegou lá e foi à luta, a vitória foi alcançada. E as pessoas ficam a pensar: foi porque foi Davi? Não. Foi porque foi Deus. Porque Davi era o mais improvável ali para ganhar. E nós pensamos: é Davi, é o grande homem de Deus. Não, pensa assim: Davi era o mais improvável, o menos treinado, o menos preparado. Ele nem idade tinha para estar para ser militar, para estar lá nas tropas. Ele não tinha idade, ele não tinha capacidade, ele não tinha treinamento, ele não tinha força sequer para ter uma armadura, ele não tinha corpo para ter uma armadura, ele não tinha força para empunhar uma espada. Toda a gente riu de Davi, era o mais improvável. Mas foi o que confiou em Deus e foi à luta. É simplesmente isto. Esta é a força de toda a história. Tu confias em Deus, tu vais à luta, não ficas à espera que o gigante passe. Não, vais à luta e Deus dá-te a vitória. Amém? Então, tenho também o Vitamina K, uma novidade, é para kids, para crianças. Estão 31 textos de vitamina para crianças também, dos 6 aos 12, que saibam ler, e tem ilustrações, adaptado, linguagem, tudo isso. Tenho o meu best-seller, o Vencer Gigantes, as 5 pedras de Davi, baseado nas 5 pedras, também tenho aí, não sei se é 2 ou 3, não trouxe mesmo quase nada. Mas depois posso mandar para cá, se os irmãos quiserem, está bem? Se os irmãos fizerem muitas encomendas e o vosso pastor achar bem, eu depois mando para aí. O iBible é um projeto iBible Evangelho de João, é um projeto de fazer comentário devocional ao Evangelho aos livros da Bíblia. Este é o primeiro, este é um projeto de vida, não é? Sobre o Evangelho de João, para cada capítulo tem um texto devocional, aplicar o texto. Existem comentários bíblicos muito bons, teológicos, históricos. O meu comentário é mais na questão devocional, aplicar o texto à minha vida. É ler o texto e perguntar: o que é que isto tem a ver comigo? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso pôr em prática? O que é que eu posso fazer hoje com isso? Este é o projeto com essas questões e essas aplicações que podem ser importantes para a nossa vida. Então vou-vos convidar a abrir a palavra de Deus. Eu já partilhei um bocado daquilo que eu quero falar.
E não foi tanto falar dos livros, foi já falar de alguma coisa que eu acho fundamental sobre a nossa atitude, sobre a nossa reação. Eu quero-vos convidar a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 28. Atos 28. E diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram connosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, os recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe aquela víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Vamos fazer uma pausa aqui, neste filme que parece quase um filme de terror, não é? O apóstolo Paulo está lá naquela ilha de Malta, mas entenda o contexto. O apóstolo Paulo vem num contexto de muita dificuldade, de muita pressão. Paulo foi apanhado em Jerusalém por judeus que não queriam nada com os cristãos, judeus odiosos, judeus que odiavam Paulo, que achavam que Paulo estava a destruir o judaísmo. E apanharam-no lá em Jerusalém, começaram a espancá-lo para acabar com a vida dele, literalmente. Mas as autoridades romanas, na misericórdia de Deus, foram lá, tiraram-no das mãos dos judeus e puseram-no na prisão. E a partir dali ele passou por uma série de julgamentos, onde, por um lado, os soldados, as autoridades romanas não podem condená-lo, contrariamente ao que aconteceu com Jesus. Não podem condenar Paulo de uma forma injusta, sem provas concretas, porque ele é cidadão romano. Não podem. Mas, por outro lado, não o soltam numa manobra política para não desagradar os judeus. Então, Paulo está ali naquela situação de julgamento e julgamento, passa governador romano para outro. 2 anos, 2 anos. Não é fácil viver 2 anos assim, quando Paulo está cheio de sonhos, projetos missionários, um homem ativo, um homem que tem tanta coisa para pensar e para fazer, e está ali no meio daquilo. E passado 2 anos, Paulo, percebendo que aquilo não vai dar em nada, e os judeus a armar ciladas, porque perceberam que não iam apanhá-lo em julgamento, agora querem apanhá-lo no percurso do caminho, quando ele vai da prisão para o lugar das audiências, para acabar com a vida dele. E o Paulo percebe: isto não vai sair daqui, eu vou apelar para Roma. Paulo, como cidadão romano, tem esta possibilidade de apelar para ser julgado no tribunal de Roma. E então, ele, tendo apelado para Roma e para César, ele vai então para Roma, numa viagem para ser julgado em Roma. E é no contexto desta viagem, que está no capítulo anterior a este de Atos 27, no contexto desta viagem, há uma grande tempestade. Quantos aqui já descobriram que uma tempestade nunca vem sozinha? Paulo está a viver tanta tempestade, quando parece que aquilo está a chegar ao fim. Agora, aquilo é uma tempestade tão grande que toda a gente já percebeu: isto vai acabar tudo, vamos acabar. Mas Deus envia um anjo e diz: Paulo, não temas, porque a vida de todos será poupada. Mas aquele barco foi mesmo ao fundo. Às vezes pensamos só porque Deus fala, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, mas não quer dizer que não haja algumas coisas que vão ao fundo. Porque Deus tem propósitos maiores do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. É? E foi tudo ao fundo, mas Deus cumpriu a sua promessa. A sua promessa não tinha nada a ver com o barco. Há pessoas que ficam: mas eu perdi isto, mas aconteceu isto na minha vida. Mas ouça uma coisa: a promessa de Deus tem a ver contigo. Deus vai cuidar de ti. E muitas das coisas até que tu perdes no caminho são propósitos de Deus para cuidar de ti da melhor maneira. Então Paulo, no meio daquela tempestade toda, vai dar a uma ilha que acabámos de ler, a ilha de Malta. E quando parece que a coisa já está a ficar um bocado mais calma, a coisa continua a complicar. Quantos aqui sabem o que é estar a viver uma situação difícil? Parece que já não dá para complicar mais, mas mesmo assim ainda complicou mais um bocadinho. Quem aqui sabe do que é que eu estou a falar? Hã? Eu podia fazer a pergunta de outra maneira. Alguém aqui que está vivo? Porque quem está vivo sabe disso. Sabe que às vezes a coisa está tão difícil e nós estamos ali: Deus, como é que é possível? E estamos naquela luta, e numa batalha de oração, e numa batalha por tudo, e pela família, e pela vida, e pelo trabalho, pela sobrevivência, pelas finanças, e pela saúde, e depois parece, mas a coisa ainda fica pior. E sabe o que é que me levou a escrever alguns dos livros que eu escrevi, como Lições da Fornalha, por exemplo?
É porque eu conheço muitos livros de 7 passos para você ficar bem, para você ter vitória, mas eu conheço muito poucos livros. O que é que você faz quando a coisa, você dá os passos todos e tudo está ficando pior? E a dada altura na minha vida, eu não fui preparado para isso, nem pelo Instituto, nem por ninguém. A dada altura na minha vida, eu dava os passos todos, a coisa estava cada vez pior, cada vez pior. Deus, como é que é possível? E foi aí que eu aprendi das maiores lições da vida. E foi aí que Deus me deu um ministério para encorajar pessoas. Basicamente eu continuava a pregar as mesmas coisas, mas o impacto mudou completamente. Porque não era apenas pregar porque está na Bíblia, era pregar porque está na Bíblia, mas porque eu tinha passado por isso também. E o impacto mudou completamente. Então quando Paulo parece que a coisa já não dá para ficar pior, agora lá estão eles a fazer uma fogueira para aquecer. Os nativos receberam-nos muito bem. Você pode sempre agradecer a Deus mesmo no meio da pior tempestade, sabe? Já viu que aquelas pessoas daquela ilha podiam ser canibais? Não eram. Usaram de bondade para com eles, foram hospitaleiros. Eu não. No meio há pessoas que ficam só a chorar porque o barco, porque a tempestade, porque o barco, e não percebem as coisas boas que Deus está a fazer à sua volta. Deixa lá o que ficou para trás, percebe as coisas, há sempre alguma coisa. Deus está sempre a fazer alguma coisa. Deus não faz, Deus fez. Podiam ser canibais, mas não eram. Eram nativos que estavam a usar de hospitalidade e a cuidar deles e a aquecê-los de tudo aquilo que aconteceu, né? E agora Paulo, com aquela sua maneira sua própria de ser, ele agarra também em gravetos, em vides, em paus, e ele começa também a pôr no fogo, e ele não consegue estar parado, ele está sempre a ajudar os outros. E vem uma víbora a fugir do fogo, e é isto que me impressiona nesta história. Aquela víbora vem a fugir do fogo e é na mão de Paulo, não é de outro, não é de outro mais ninguém, é do apóstolo Paulo, servo de Deus. Aquela víbora vai para a mão dele e ela é altamente venenosa. Os nativos que conhecem bem, eles sabem, eles dizem, não, este homem vai morrer a qualquer momento, porque aquela víbora era altamente venenosa. Eu fico impressionado com tanta gente que há ali. Haviam ali tantos criminosos, porque haviam presos que viajavam com Paulo e não eram todos inocentes como Paulo. Havia ali bandido, criminoso. Havia ali tanta gente, mas não foi a nenhum deles que a víbora foi parar. Foi ao apóstolo Paulo. Como é que nós lidamos quando coisas más acontecem àquilo que parece ser boas pessoas? Nunca lhe aconteceu. E de repente Paulo tem víbora na mão, veneno no corpo, e tem toda a gente à volta dele a falar mal dele. Este homem tem que ser um bandido, este homem tem que ser um criminoso, porque escapou da tempestade, mas agora a justiça, olha bem, ele não vai escapar, porque a justiça quer fazer justiça. Este homem, toda a gente a dizer que ele é um criminoso, em vez de ser reconhecido por aquilo que ele é, um homem de Deus, um servo de Deus, agora toda a gente a falar mal dele, a dizer o pior que pode dele, e às vezes eu não sei o que é pior, se é ter veneno de víbora, se é o veneno das pessoas à volta, a falar mal. Ainda bem que aqui no Luxemburgo já não há dessas coisas. Irmãos, curem-se desse mal dos portugueses de falar mal. Amém? Paulo está numa situação trágica, dramática, ou não? E talvez era uma boa oportunidade para ele perguntar a Deus, porquê? Porquê? Você nunca se perguntou, no meio de situações tão difíceis, porquê? E às vezes nós perguntamos, porquê eu? Nunca lhe aconteceu? Há alguns honestos aqui. Muito bom. Porque eu? Deus, com tanta gente aqui, com tanto bandido e criminoso, eu que sou teu servo, eu que estou aqui para te servir, eu tenho de deixar tudo para te servir, eu tenho passado por tanta injustiça, e agora sou eu que levo com a vida, e agora toda a gente a falar mal, e o que é isto? Porquê? Eu gostava de vos dar 3 respostas aos porquês. Porque o porquê é a pergunta que mais se faz na vida e a pergunta que mais se faz a Deus. Por isso responder a ela se calhar é importante. Eu quero vos dar 3 respostas, mas não vão responder a tudo. Talvez não vão responder às tuas maiores indagações na situação específica da tua vida, mas vão te ajudar a confiar em Deus em momentos de pressão, em momentos de incertezas. Primeira razão dos porquês, uma resposta aos porquês. Algumas respostas que Deus me deu uma vez quando eu li este texto, e aquilo foi tão forte naquela manhã que eu agarrei numa folha, comecei a escrever, que mais tarde deu num livro que eu não trouxe, mas vocês recebem aqui agora. Só 3 pontos, tem mais, mas aquilo que Deus quer para a vossa vida. Porque o compromisso de Deus não é com o teu conforto, é com o teu desenvolvimento.
Vocês sabem, o nosso corpo, entre outras coisas, é composto por músculos. Vamos entender no físico, porque do físico nós podemos entender melhor outras realidades, certo? Que não são tão objetivas. O nosso corpo é composto, entre outras coisas, por músculo. O músculo tem essa capacidade, essa elasticidade de aumentar e desenvolver ou de atrofiar e enfraquecer. Alguém se lembra o que é que faz a diferença entre uma e a outra coisa? O que é que faz o músculo desenvolver ou, eventualmente, o que é que faz o músculo atrofiar? Alguém se lembra? Usar. Como? Usar como? Mais? Alguma resposta? Exercício. Certo? Exercício. Ou seja, usar de uma forma usar de uma forma mais concentrada, mais forte, não é? Ou seja, basicamente, exercício é colocar o músculo debaixo de pressão concentrada e exagerada. Certo? Okay? Porque eu, para estar em pé, estou a exercer alguma pressão sobre os meus músculos, mas isto, infelizmente, não pode ser considerado exercício. Certo? Porquê? Porque a pressão é pequena demais para isso. Para ser exercício, a pressão tem de ser exagerada, tem que ser concentrada, tem que ser intensa sobre os músculos, de tal maneira que os músculos começam a cansar e a doer. Certo? É por isso que tantos de nós fugimos ao exercício. A começar por mim, ou não? Porquê? Porque isso faz... O que é que faz aos nossos músculos? Cansa os músculos e faz doer. Ou não? Mas é exatamente isso que desenvolve os músculos. É a pressão que traz desenvolvimento aos músculos. O contrário é exatamente a mesma, é verdade. Portanto, qual é o maior inimigo do desenvolvimento dos músculos? A ausência da pressão, que é o conforto. Não. Qual é o maior inimigo do desenvolvimento dos músculos? Aquilo que se passa nos músculos passa-se exatamente em todas as áreas da tua vida. O maior inimigo do teu desenvolvimento é aquilo que tu choras porque foi removido tantas vezes da tua vida. Chama-se conforto. E tu perguntas, porquê, Deus? Estava tão bom aqui, eu estava tão bem, a vida estava tão fácil. E tu, porquê, Deus? Como é que isto foi removido? Porque Deus não tem um compromisso com o teu conforto. Quem pode dar glória a Deus por isso nesta tarde? Porque o compromisso de Deus é muito maior do que isso. É com o teu desenvolvimento. E para que um ocorra, muitas vezes o outro terá de ser interrompido. Para que tu tenhas desenvolvimento, muitas vezes o teu conforto terá de ser removido. Porque é na pressão da vibra, na pressão dos testes, na pressão das provas, na pressão da luta, é nessa pressão que tu desenvolves. Deus não pode remover tudo, Deus não pode remover toda a dificuldade, Deus não pode remover toda a pressão, porque a pressão é essencial para a vida. Os nossos músculos ainda se mexem porque há algum tipo de pressão constante e diária, porque aquelas pessoas que ficam acamadas são pessoas que os seus músculos atrofiam rapidamente. Porquê? Porque os músculos não mexem, porque os músculos estão demasiado confortáveis. A vida entra num declínio. Nós temos que mudar a nossa definição de felicidade. Felicidade não é igual a conforto. Estar bem na vida não é ter uma vida confortável. Isso não é a felicidade. Isso é um engano. Felicidade é perseguir um propósito. E tu, por isso, tu passas por todo o tipo de pressão e dificuldade e sacrifícios por esse propósito. Mas é isso que te irá dar a felicidade. É isso que te vai dar realização. Não há coisa pior na vida que uma pessoa que não tem desafios. Sabe quais são as pessoas mais tristes na vida? São aquelas que se levantam de manhã e não têm nada pelo qual viver. Não tem pressão nenhuma. E muita gente anda a lamentar porque tem que se levantar cedo, tem trabalho, tem coisa. A pior coisa na vida que há é você nem ter horas para se levantar porque não tem nada para fazer. A maior desgraça na vida é a maior depressividade. Mas Deus quer trazer algo melhor e maior à nossa vida.
Amém? Nós não entendemos muitas vezes porquê. Mas uma coisa é certa, Deus está a querer produzir desenvolvimento na tua vida. Nós estamos preocupados com as circunstâncias à nossa volta. Nós queremos as melhores circunstâncias, mas o compromisso de Deus não é com as tuas circunstâncias. O compromisso de Deus é contigo, é com a tua vida, é com o teu coração. E muitas vezes, para tu ficares melhor, as tuas circunstâncias não podem ser as melhores. Nas piores circunstâncias, aproveita para tornar-te melhor. Se a vida te dá o seu pior, não lamentes aquilo que a vida te tem dado. Ou não faças igual àquilo que a vida te dá. Porque há pessoas que quando a vida lhes dá o seu pior, eles mostram o seu pior lado. E eles lamentam a vida dar o seu pior, mas é exatamente isso que eles estão a dar a todos, à vida e a todos os outros. O seu pior. Quando a vida te dá o seu pior, continua a dar o teu melhor. Porque Deus vai te levar para melhor. Não é isso que José nos ensinou? Quanto mais a vida lhe dava ao pior, José dava ao melhor e Deus levou a ser governador do maior império do seu tempo. Continua a dar o teu melhor. Paulo diz assim, que não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de dar, porque é seu tempo. Paulo está a dizer a seu tempo, porque há um tempo que tu não vês. Há um tempo que parece que é em vão. Há um tempo que parece que não vale a pena. Mas Paulo diz, a seu tempo vais colher, se não desfaleceres. Porquê Deus? Porque Deus quer o teu desenvolvimento. Porque Deus está a trabalhar em ti. Deus quer trabalhar. Tu queres que Deus trabalhe nas tuas circunstâncias, mas Deus quer trabalhar dentro de ti. Alguém disse que somos como uma saqueta de chá. O nosso potencial e o nosso propósito sobressai quando colocados num elemento a ferver. Está a ferver? A vida está a ferver, a coisa está a ferver, a aflição está a temperatura aumentou. É aí que vai sobressair o teu potencial. Uma saqueta de chá, enquanto não está no elemento a ferver, aquilo não serve para muito pouco. Só para enfeitar a caixinha. Mas o propósito que está lá, o potencial que está lá é muito mais do que isso. E Deus vai fazer sobre si potencial e propósitos na tua vida que de outra maneira tu nunca saberias. Eu creio que essa é uma das respostas. Vamos continuar a ler o texto. Versículo 5, mas sacudindo ele aquela víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e dissenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. O que é que está a acontecer nesta ilha aqui? Está a acontecer aqui um avivamento. Agora, porque nada aconteceu a Paulo, já viu como é que Paulo reagiu àquela tragédia, àquele caos? Ele sacode aquela víbora no fogo, ele põe no fogo e continua com a sua vida como se nada fosse. O poder da serenidade. Alguém aqui ouviu o que eu disse? Há um poder que é maior do que o da calamidade. Há um poder que é maior do que a fúria da tempestade que vem contra ti e da víbora que vem contra ti. Há um poder que é maior. É o poder da serenidade. É o poder da paz. Fica em paz, fica em paz. Se a tempestade vem com a sua fúria, não fiques assim também. Fica em paz. Porque Deus quer te dar a sua paz para superar tudo isso. Paulo fica em paz. A sua reação é impressionante. Ele podia discutir com os outros, ele podia reclamar com os outros. Talvez Paulo não reclamou porque eles não eram do norte. Não havia razão para isso. Mas Paulo não ficou a discutir. Quem são vocês para dizer que eu sou criminoso? Vocês não conhecem. Paulo não discutiu com ninguém. Paulo não reclamou. Paulo não... Mantém a sua vida, mantém a serenidade. A vida é 10% do que te acontece e 90% de como reages. Põe o teu foco na tua reação e não te preocupes tanto com o que te acontece. Tu não podes controlar o que te acontece. Mas há uma coisa que tu podes controlar e que faz toda a diferença. Novamente, eu já vos disse, o coração. O coração. E agora, porque não aconteceu nada a Paulo, não aconteceu nada, o que é maior? É Deus evitar a víbora? Ou vir a víbora e o veneno não fazer dano nenhum?
O que é um milagre maior? Vamos lá. Hã? É Deus evitar a víbora de vir, ou vem víbora, vem veneno, mas o veneno não te causa dano nenhum. Vocês já perceberam que esta é uma das razões, esta não está na lista das 3, mas esta é mais uma que eu vos vou dar. Esta é uma das razões porque Deus permite coisas, porque há alturas em que Deus evita muita coisa, isso é um milagre incrível, mas há alturas em que Deus diz, o milagre agora vai ser noutro nível, o milagre agora vai ser maior, eu não vou evitar o mal, eu vou permitir para que o meu poder seja maior pela superação deste mal. Não foi por isso que ele permitiu que Lázaro passasse de doente a morto. Hoje Deus dizia, eu não vou evitar que ele passe pelo... Eu não vou evitar isto. A família não vai entender. As pessoas não vão entender. As pessoas vão ficar decepcionadas com o que eu vou fazer. Mas não importa, porque o que eu vou fazer é tão grande que eles não conseguem entender, eles não conseguem planear, eles não conseguem orar, mas eu vou fazer. O que eu vou fazer agora vai ser noutro nível. Portanto, eu não vou evitar o mal, eu não vou evitar a morte, eu não vou evitar este problema, eu não vou evitar o infortúnio, eu não vou evitar o luto, mas eu vou usar isto tudo para um bem maior. Quando Deus não impede o mal de vir, significa que há um milagre maior à tua espera. E agora toda a gente diz que Ele é um Deus. Ele tem que ser Deus, porque é impossível. Nós vimos que os nossos olhos, a víbora era venenosa. A víbora, ele foi mordido, ele tem veneno no corpo, era veneno. Não pode ser possível, ele não morre, ele não morre, ele não morre. E toda a gente agora na ilha fala do homem Deus, do homem milagre. E o presidente da ilha ouviu, o presidente, eu quero conhecer esse homem. E agora o presidente recebe, pense bem, o presidente recebe Paulo e os que estão com ele, estamos a falar de cristãos que viajam com ele, como Lucas, que escreve o livro. E agora ele recebe-os na sua casa. Ele não recebe, não foi uma reunião protocolar, não foi uma reunião camarária, não foi nada disso. Ele recebe-os como hóspedes de honra na sua própria casa por 3 dias. Não. Desde quando é que presidente de ilha recebe... Paulo não está lá como missionário. Paulo está lá como um prisioneiro. Desde quando é que presidente de ilha, presidente de uma região, recebe prisioneiros como hóspedes na sua própria? Desde quando? Nunca. O que é que aconteceu para ele fazer isto? Sabe o que é que aconteceu? Vou lembrar-lhe outra vez. Foi víbora e veneno de víbora, foi o que aconteceu. Foi ou não? Se não fosse aquela dificuldade, Paulo nunca teria tido esta oportunidade. E esta é uma segunda razão aos porquês. Porque há oportunidades que surgem por causa das tuas dificuldades. Porque é que Deus não vai impedir todas as dificuldades? Porque há oportunidades que só vão acontecer depois dessas dificuldades. Tu não vês, tu não percebes, tu não entendes, tu reclamas, tu choras, mas Deus está a ver mais longe. Deus está a ver oportunidades que vão surgir. Lembra-te disto, toda a dificuldade traz juntamente consigo a gloriosa semente de uma oportunidade. Não fiques a chorar pelas dificuldades. Procura pela tua oportunidade. Deus tem uma oportunidade. Aquela que foi a maior dificuldade de Paulo naquela ilha está a ser a sua maior. Abriu-lhe as portas para a sua maior. Ele agora vai à casa do presidente. Ele está lá. Ele agora sabe que o pai dele está doente. Informação privilegiada que ele só sabe porque está lá como hóspede. Ele agora vai orar por ele. Ele é curado. Agora vêm todos os enfermos da ilha e são curados. E tudo está a acontecer fruto da dificuldade, do problema, do veneno, da tragédia, fruto daquilo. Agora está a acontecer tanta coisa boa. Deus tem essa capacidade. É por isso que Ele não tem nenhum medo, Ele não tem nenhum problema de permitir coisas negativas na nossa vida. Ele não tem problema nenhum de permitir dificuldades à nossa vida. Sabe porquê? Porque aquilo que nós chamamos de dificuldade, Deus chama de outra coisa. Deus chama de oportunidade. Essa dificuldade é a oportunidade para Ele fazer alguma coisa. Para Ele fazer coisas maiores. Para Ele se mover como nunca antes. Para Ele abrir portas que de outra forma nunca seriam abertas. Se José do Egito estivesse aqui, ele dir-nos-ia que na sua vida sempre, desde o início, a chave foram as dificuldades. Ele dir-nos exatamente isto, foram as dificuldades que abriram as maiores oportunidades da minha vida. Porque foi a dificuldade de ele ter sido vendido pelos irmãos que abriu a porta da oportunidade para ele ir para uma terra que foi propósito, foi importantíssima para ele ir para lá. De outra maneira, ele nunca iria para lá, só vendido como um escravo. Ele teve a maior oportunidade da sua vida. E como escravo na casa do Potifar, capitão da guarda do faraó, ele como escravo, e ao ter sido injustiçado pelo seu senhor, foi uma dificuldade muito grande. Mas foi esta dificuldade que lhe deu a oportunidade de ir para uma prisão que foi estratégica no seu percurso. E foi a dificuldade lá naquela prisão, com pessoas que tiveram sonhos, e ele envolveu-se com a dificuldade deles. E foi a dificuldade dos sonhos deles que lhe deu a oportunidade
mais tarde, se envolver com o sonho do faraó. E foi a dificuldade que o sonho do faraó tinha envolvido em todo o processo que lhe deu a oportunidade de sair dali e de entrar no palácio do faraó e de se envolver com o faraó. E foi uma dificuldade de uma crise internacional que lhe deu a oportunidade de uma governação sem igual. Sempre as oportunidades criaram, as dificuldades, criaram as oportunidades na vida de José. Porque quando as dificuldades encontram a tua boa atitude, isso vai resultar numa oportunidade. A tua dificuldade não é o fim. Estou aqui nesta tarde para te dizer, o que estás a passar não é o fim. Deus vai transformar isso numa gloriosa oportunidade. Fica firme, fica atento, fica preparado. Deus pode não impedir todo o mal, mas há uma coisa que Ele sempre faz: transforma o mal em bem para levar-te mais além. Deus pode não impedir todo o mal, não fiques a chorar por isso, porque Ele tem essa capacidade de transformar mal em bem para levar-te mais além. Para terminarmos a nossa terceira resposta aos porquês. Versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. No final desta história aqui, Paulo volta a navegar, porque não há tempestade, não há naufrágio, não há problema, não há vibra, não há ninguém que nos impeça de ir para o propósito, para o destino que Deus já planeou na nossa vida. Paulo volta a navegar. Só porque um barco naufragou, não tenhas medo de pôr novamente um pé no barco. Está bem? Só porque o relacionamento deu errado, não deixes de acreditar em pessoas. Só porque uma experiência de igreja deu errado, não deixes de acreditar no poder da igreja. As pessoas mais derrotadas, as pessoas verdadeiramente derrotadas na vida não são as que levaram com muitas coisas difíceis. São as que permitiram que isso as pusesse lá embaixo, persistentemente. Porque elas deixaram, porque elas permitiram, simplesmente por causa disso. Porque tu podes fazer como alguém disse: eu nunca estou em baixo. Sabe qual é o segredo para nunca estar em baixo? Ou estás de pé ou estás a levantar-te. Tão simples quanto isto. Tu não precisas estar sempre em baixo, porque quando não estás de pé, então, se estiveres a levantar-te, tu nunca vais estar em baixo. Agora Paulo é distinguido com honras. Paulo volta a navegar, mas não navega da mesma maneira como voltou. Não. Voltam-lhe a pôr aquelas algemas de prisioneiro, certo? Está bem? Certo, mas agora está lá a ilha inteira, está lá a ilha, os seus tambores, tocando e gritando: Paulo, Paulo, Paulo. Está lá o presidente da ilha, distinguindo Paulo. Paulo, obrigado. Ele é distinguido lá. A Bíblia diz que ele foi honrado. E agora deram-lhe muitos proventos, deram-lhe muitos bens, deram-lhe muita comida para a viagem. Paulo agora navega em primeira classe. Deus, porquê? Porque é isto tudo, naufrágio, porque é isto tudo. Porque há um ponto na viagem que Deus diz: Paulo, chegou a altura de ires em primeira classe. Amém? Esta é a terceira razão. Porque Deus quer abençoar-te mais. E as circunstâncias, as tempestades têm este poder muitas vezes de nos fazer acreditar que nós estamos a ficar pior, que nós vamos ficar pior, que nós vamos ficar na pior. Mas é mentira. É mentira. Porque Deus usa isso tudo para te pôr melhor. E Deus usa isso tudo para te fazer subir mais. Sabes uma coisa que o surfista aprendeu, que o turista tem muita dificuldade de perceber isso? O surfista, ele sabe que a onda não é para fugir. A onda não é um dia estragado da praia. A onda é uma oportunidade para subir mais alto. Para de fugir da tempestade da vida como se a vida já não valesse a pena. Faz como o surfista: se isto não tiver ondas, não tem. Não, então é que não vale a pena. Mas se tiver ondas, se tiver tempestade, eu vou subir mais alto. Eu vou subir mais alto. E é isso que Deus faz contigo, com as tempestades, com as dificuldades, com as vibras, com os... Deus não te vai deixar ficar em baixo, porque Ele já prometeu: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Deus vai te abençoar ainda mais. Deus vai levar-te mais longe. Deus tem algo maior para ti. Na realidade, o nível do teu problema, o nível das tuas pressões, o nível daquilo que vem contra ti é um sinal do nível da tua bênção.
Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Você nunca vai pôr um arsenal, tanques de guerra e muito material de guerra quando a ameaça é pequena. Quando a ameaça é pequena, você não manda um grande arsenal. Você manda uma coisa qualquer. Mas quando a ameaça é grande, você manda um grande arsenal. É ou não? Quando a luta está complicada, quando aquilo que vem contra ti é muito grande, isso significa que há um potencial enorme na tua vida. Significa que há um propósito incrível na tua vida. Significa que há uma vitória incrível aí mesmo à tua frente. Não significa que é o teu fim. Significa que é o início de algo maravilhoso. Deus vai te abençoar ainda mais. Como é que eles distinguiram Paulo com honras e deram-lhes tantas coisas? Mas porquê? Porquê? Como é que foi isto? Por causa da víbora e do veneno. Tudo começou ali, ou não? Tudo começou com o veneno da víbora. Parecia que era uma tragédia, parecia que era o fim, parecia que era... Mas Deus usou aquilo tudo para abençoar ainda mais a vida de Paulo e os que estavam com ele. Deus pode não impedir todo o mal, mas Deus vai transformar o mal em bem para levar-te mais além. A terra prometida é precedida de gigantes, muralhas e deserto. Alguém se lembra da história? Quando passas pelo deserto e enfrentas muralhas e tens gigantes, isso é um presságio que a terra prometida está mais perto do que nunca. Não significa que não vais chegar lá, não significa que está tudo mal, não significa que vais morrer no caminho, não. Significa que estás mais perto do que nunca. É por isso que eu quero dizer nesta tarde, tu não podes desistir, tu não podes abrir mão, tu não podes voltar atrás, tu não podes olhar para trás, tu tens que manter-te firme, está mais perto do que nunca. Aguenta mais um pouco, porque há algo grande que Deus tem preparado aí à tua frente. Há uma coisa interessante sobre o arco e a flecha. A flecha, ela destaca-se de um simples pau, porque ela tem um potencial nela muito maior do que um simples pau. Ela é pontiaguda, ela tem uma ergonomia, ela tem tudo certo para fazer uma viagem incrível, para alcançar, para perfurar alvos. Mas para que isso aconteça, não sei se estão lembrados, ela tem de ser puxada, ela precisa de um arco, é ou não? O arco, sabe o que é que faz o arco? Basicamente o arco é o que vem pôr pressão sobre a flecha. A flecha, para poder ser projetada, ela precisa de uma coisa que eu já falei aqui no início. Pressão. O arco vai criar pressão, tensão na flecha. Ela precisa dessa tensão. Sem essa tensão, sem essa pressão, ela não vai a lado nenhum. Essa pressão é o que te vai projetar mais para a frente e no propósito e na dinâmica de que Deus quer para ti e tem para ti. E há outra coisa na flecha, para ela ser projetada para a frente, ela tem que ser puxada para trás. Se ela não for puxada para trás, ela não vai para a frente. Na realidade, o caminho que ela faz para a frente é diretamente proporcional ao caminho que ela é puxada para trás. Ou não? Se ela for pouco puxada, ela vai pouco. Mas se ela for muito puxada para trás, ela vai ainda mais para a frente. Alguns de vocês têm andado estressados porque parece que andas a andar para trás. Às vezes na nossa vida parece que estamos a andar para trás. É ou não? Há uma palavra de Deus para ti nesta tarde. Tu não estás a perder, não estás a ir para trás. Tu estás a ser preparado para ser projetado como nunca antes. Deus usa essas coisas da vida que parece que nos puxam para trás. Pressão, tensão. E estão-nos a puxar para trás. Mas Deus vai usar isso tudo para te projetar num caminho, num nível, em propósitos e em alvos que de outra forma tu nunca alcançarias. Tu não estás a andar para trás, tu não estás a perder, tu não estás a ficar mal, tu estás a aprender, tu estás a crescer, tu estás a ser preparado, porque Deus vai projetar-te como tu nunca antes pensaste. Mas é possível, porque Deus é fiel. Vamos ficar de pé? Fica de pé aí no lugar onde estás. Eu não sei para quem é esta palavra aqui nesta tarde. Mas eu tenho sempre por certo que nunca vou a nenhum lugar por acaso. Esta palavra é para alguém aqui. Tu não estás a perder. Talvez há situações que tens passado na vida, tal como o apóstolo Paulo, e tu perguntas tantas vezes, porquê, meu Deus? E tu olhas e pensas assim, se não fosse isto eu estaria mais à frente. Se não fosse isto eu estaria mais à frente. Mas isso não é verdade. Tu não vês tudo. Tu não sabes tudo. Há coisas que têm-te puxado para trás. Mas o propósito de Deus não foi impedido.
E o lugar onde tu vais chegar não vai ser posto em causa, pelo contrário, porque quanto mais puxado tu foste para trás, maior será a possibilidade de seres projetado ainda mais longe, noutro nível, noutra vitória, noutra bênção. Nada do que tem acontecido impede o que Deus quer fazer, porque Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente. Pode ser víbora, pode ser veneno, pode ser tempestade, pode ser problema, pode ser dificuldade, pode ser pressão, pode ser injustiça, pode ser tanta coisa, mas Ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nada te vai deixar para trás. Aquilo que Deus tem para te dar é maior do que aquilo que alguma vez possas ter perdido. Nada do que te aconteceu impede o que Deus quer fazer. Pelo contrário, Deus usa tudo isso para potenciar ainda mais tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Deus tem algo grande para ti. Agora mesmo, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos aí no lugar onde estás. O Espírito de Deus se move em ti nesta tarde. Trazer uma esperança, trazer uma força dentro de ti que é imparável. É uma força que vai ser imparável. É uma motivação que vai ser imparável. É uma fé que vai ser imparável. É uma confiança que vai ser imparável. É uma confiança que nenhum gigante consegue parar. É uma paz que nenhuma tempestade consegue tirar. E é isso exatamente que Deus está a produzir no teu coração, dentro de ti. Começa dentro de ti. A vitória começa dentro de ti. Deus está a estabelecer dentro de ti. E isso vai ter repercussões em toda a tua vida. Pai, Tu conheces cada um aqui. Conheces cada pessoa que está aqui. Conheces o choro de cada pessoa no escuro da noite. Tu conheces o choro de cada um aqui. Mas a Tua alegria vem pela manhã. Esta é uma manhã de alegria, é uma manhã da revelação da palavra, é uma manhã que Deus fala ao teu coração. A luz não vem com o sol, a luz vem com a palavra de Deus. Antes de Deus criar o sol, Deus já fez luz pela sua palavra. A tua luz não vem quando o problema acaba. A alegria da manhã vem quando Deus fala contigo e tu crês e ficas firme nessa palavra. A alegria da tua manhã chegou nesta tarde. Isso não vai mais afetar-te, nem pôr-te para baixo, porque tu sabes que Deus vai levar-te mais além. Porque tu sabes que o melhor está para vir, o melhor está à tua frente. Grandes coisas Deus vai fazer contigo. Deus é fiel, Deus é poderoso. Tudo isso é mais uma oportunidade para Deus se mover. Tudo isso é mais uma oportunidade para seres um vencedor noutro nível. Porque tu não és uma vítima da víbora. Tu não és uma vítima do teu problema. Tu não és uma vítima do que te aconteceu. Tu és mais do que vencedor por aquele que te amou. Fica firme. Continua a acreditar, continua a correr, continua a lutar, porque a luta não acabou. Há um prémio no fim, há uma vitória no fim, há algo tremendo aí à tua espera. É mais um pouco, é mais um pouco. É isso que o escritor de Hebreus diz: continua a correr, não desistas, porque se não desistires, a vitória é certa. Porque a vitória vem do Senhor. Pai, fortalece agora cada coração aqui. Traz a tua paz, traz a tua força, a tua presença, o teu poder, Senhor. E leva-nos, Senhor, leva-nos mais além, numa projeção. Deus, num propósito imparável para fazer grandes coisas para Ti. Para ver o Teu nome glorificado como nunca antes. Para ver as nossas famílias abençoadas como nunca antes, Senhor. E para abençoar as nossas comunidades e as nossas cidades como nunca antes, Senhor. Porque Tu és um Deus fiel. Aleluia, 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 aleluia. Será que podemos levantar as nossas mãos e aproveitar esta letra para fazer esta oração a Deus? Vamos deixar um momento nosso, íntimo com Deus. Amém?
do meu coração tento encontrar algo muito bom, digno de te poder dar, digno de ti, ó Senhor, no silêncio do meu coração, tento encontrar algo muito bom, digno de te poder dar, digno de ti, ó Senhor.